Olá, olá, aqui é a Lúcia Bandeira. Estamos aqui hoje para conversar, né, com uma pessoa que aceitou nosso trabalho como coach, como mentora, e ela hoje tem uma história belíssima para compartilhar. E uma das razões que nós estamos fazendo essa live é para te inspirar. Você que sonha ser magra, né, e se manter magra e saudável, com certeza você vai entrar para esse time das magras e felizes, né? Porque não é ser magra a qualquer custo, a qualquer preço. É nessa caminhada para conquistar o seu peso ideal, você também conquistar um estilo de vida que te leve a manter-se magra, independente da sua idade. E eu venho conversando aqui nas lives com algumas clientes, algumas pessoas que já conquistaram esse peso ideal e hoje elas são mentoras, são coaches que ajudam outras mulheres, que inspiram outras mulheres também nessa conquista, né? Por isso que eu sempre falo assim, vem para o nosso time, para que aqui a gente possa ajudar mais pessoas, mais mulheres principalmente, a se sentirem felizes quando se olham no espelho, né? A se sentirem felizes quando olham os seus resultados dos seus exames. Porque você só pode dizer que você está magra e feliz se você está com energia, se você está com disposição, né? Então é esse sentir-se feliz. Então hoje nós vamos conversar com alguém que quando nos encontrou, ela não estava no time, ela não estava magra nem feliz, nem com o que ela olhava no espelho e nem com o que ela olhava nos exames, nem com o que a vida estava lhe trazendo, mas nós podemos mudar essa situação sim. O primeiro passo é querer, é acreditar, é ficar junto de quem já mudou. Então agora eu vou convidar, ela acabou de entrar aqui na sala, a Maria Mata, para te inspirar. Se você continua aqui com a gente aqui no vídeo, com certeza você vai sair mais confiante, mais inspirada, que você pode sim entrar para o time das magras e felizes, tá? Então chamando aqui a Maria, deixa eu dar uma chamada aqui para ela entrar na sala. Eu já solicitei. Ela deve estar aceitando aqui a minha solicitação e logo, logo com a gente para conversar e para nos inspirar. Acabou de entrar na sala a Maria Mata. Maria Mata, antes de mais nada, eu quero te agradecer. Sou muito feliz em ter você fazendo parte do nosso time. E mais feliz ainda por você ter aceitado passar alguns minutos aqui com a gente, sendo entrevistada por mim, né? E, Marta, primeiro que você contasse assim um pouquinho como foi o seu ganho de peso, se foi gradativo, se você nem percebia, e quando foi que você tomou uma consciência e disse assim, agora ou eu vou perder peso, ou eu vou perder peso porque eu não tenho mais outra solução, a não ser eu buscar minha saúde, né? Porque quando a gente fala aqui que a nossa live é para te levar a acreditar que você pode ser magra e feliz, a gente pode traduzir esse feliz em estar feliz com a vida, e ninguém está feliz com a vida se a gente não está saudável, se a gente não está feliz com o que a gente está vendo na nossa frente, né? Então agora, gente, com vocês, a nossa VIP, nossa convidada especial da tarde, que vai deixar a gente ainda mais feliz escutando a sua história, Maria Mata. Para mim é uma honra, né? Estar aqui mais uma vez compartilhando o meu resultado, a minha história. Como você disse, na verdade, o meu ganho de peso foi gradativo, né? Devido a um acidente que eu tive em 1999. E esse acidente, eu fiquei 1 ano e 6 meses de muleta. Com ele veio junto o ganho de peso, né? Por eu não poder andar, e eu estava gestante na época, não podia fazer exercício. E com tudo isso veio todo o restante também, né? Medicamentos, depressão. Eu ganhei, em 15 anos, 58 quilos, né? Que eu costumo dizer que a gente só acorda, na verdade, né, Lúcia? Quando alguém dá ali um tapa na orelha, né? Ou quando
acontece como eu vi, né? Eu até brinquei na live da Açúcar, que ela acordou quando foi amarrar o tênis, né? E eu, na verdade, eu só acordei quando eu fui passar na roleta de um ônibus, que eu não consegui passar e o motorista ficou sentado no banco da frente. Hum. Nessa época, eu já tomava 18 tipos de remédio para depressão, para o coração, para a pressão, que não cedia, né? Uma diabetes de 700, triglicérides e colesterol, já nem diga, né? Que é Hum. altíssimo. Hum. E com isso eu comecei a pensar que eu tinha que procurar de alguma outra forma, mas não achava. Porque Hum. os médicos sempre falavam para mim que o que eles sabiam já tinha feito, né? E ninguém falava assim, ó, você faz uma atividade física, muda alguma coisa, que é o que a gente vê, né, nos nossos bate-papos Então, da só para eu Herbalife. tentar entender até agora, você estava usando remédio para colesterol, para pressão, seus exames estavam tudo necessitando de cuidado, tá? E a solução que você estava encontrando era nos remédios. Nesse momento, Nos você remédios, ficou muito 18. estimulada a dizer assim, se você mudar seu estilo de vida, você pode se livrar de uma boa parte dessas medicações? Não foi estimulada por esse caminho? Não, em momento nenhum, nenhum deles chegavam para mim, né, e falavam assim, ó, se você fizer aí um pequeno ajuste, né, nem com o nutricionista, nem com o nutrólogo que eu já tinha passado, na época eu já tinha uma cartela de médicos, né, 5 tipos de médicos diferenciados, e aí eu tinha mais 2 no final, que eram o nutricionista e o nutrólogo, que Eles me passavam encaminharam. dietas para você mudar passar. Isso. Me passaram na época que eu nunca me esqueço, uma dieta hipograxa. Essa dieta eu não podia comer massa durante 45 dias. Hum. E um Hum. dia da manhã, Lúcia, eu tinha um café da manhã mega. Hum. Brócolis com ovo e limão. Hum. Para quem tinha um problema seríssimo no estômago, Hum. né? Então, assim, hoje eu vejo que tudo tem o pra quê, né? E o porquê. Eu já sou muito grata a esses 12 anos de Herbalife. Me conta agora, antes de você falar de Herbalife, o que fez você ir procurar Herbalife? Qual foi a motivação? Porque eu estou vendo que você já estava na busca de perder peso, de ter mais saúde. E como você encontrou a Herbalife nessa caminhada? Eu brinco que eu não encontrei a Herbalife, ela que me encontrou. Porque na época, Lúcia, eu já tinha passado pelo segundo AVC. Eu tinha ficado uma semana entubada no Goiás. E para minha felicidade, eu falo que é honra, tudo tem um pra quê, né? Infelizmente, quando você está no fundo do poço, você não sabe mais aonde buscar, mas sempre tem alguém que, né, vai te abrir um caminho quando você decide, né? E aí eu saí do hospital numa sexta-feira, que eu fui internada no Goiás, 280 quilômetros de Brasília, nem fui. E aí o meu esposo tinha alugado uma chácara, perto da Pedra Fundamental. Hum. E, para minha sorte, a dona Cícera, Hum. que era a dona, a proprietária de lá, ela estava lá no final de semana. Hum. Eu saí do hospital do Goiás no sábado, meu esposo me buscou, na antiga rodovia ferroviária, né, que hoje nem existe mais. Hum. E aí eu fui direto para a chácara à noite. No domingo Hum. ela apareceu lá. E aí ela olhou para mim toda vez, né, com as veias toda estourada, e perguntou para mim assim, Chloe, deixa eu te perguntar um negócio, por que você tá toda roxa desse jeito? Eu Hum. falei, olha, dona Cícera, eu tive uma semana internada, né, eu tive um segundo AVC, por incrível que pareça, a primeira vez que eu tive sintoma, porque mesmo tomando uma quantidade de remédio, eu não tinha sintomas. Eu Hum. dormia e acordava no hospital. E Hum. nesse dia eu tive, por incrível que pareça, eu tive um Hum. enjoo e eu perdi as vistas e as pernas. Hum. E aí ela pegou e falou assim, olha, eu sou feliz gordinha, né? Até por isso que eu brinquei com açúcar, porque às vezes o marido, né, os filhos acham que não tá normal, mas pra gente que já tá buscando, tá normal, né? E aí ela falou, olha, eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Na época era a Lúcia Santos que cuidava dela.
Mas ela foi bem clara comigo. Ela falou, olha, eu não faço para perder peso. Eu tomo os produtos que é uma nutrição, eu tomo simplesmente por causa da energia e a disposição que eles me dão. Porque eu sou feliz gordinha. Aí eu ainda brinquei com ela. Falei, caramba. Pois eu era feliz, magrinha, com 48 quilos. Eu estou com 128 depois de passar uma semana entubada. E não é isso que eu quero para mim daqui para frente. Como que eu faço para achar essa pessoa? Foi aí que a Herbalife entrou na minha vida. Aí você foi atrás da Lúcia Santos. Foi. Ela me passou o telefone dela, isso no dia 10, 12 de março, de abril de 2009, aliás. E eu fui começar a tomar os produtos dia 26 de abril de 2009. Aí começou a minha trajetória com a nutrição da Herbalife. O que eu falei no hospital, que em algum lugar do mundo teria que ter algo para mim, eu encontrei uma semana depois de sair do primeiro coma. E assim, qual foi o primeiro benefício que você percebeu usando esses produtos? O que você começou usando? Quando eu comecei, Lúcia, eu comecei com os 2 chás, né? Porque eu tive uma depressão, e aí eu comecei com o NRG, com o Herbal. Comecei com a proteína, os 2 shakes de ômega, justo por causa do infarto do miocárdio e o AVC, né? E como eu tinha tido perca de memória, eu quis começar com um pacote completo. Certo. E qual foi o primeiro benefício que você percebeu? Assim, começou a ver as roupas mais folgadas, ou começou a ter mais energia? Conta aí pra gente como é que foi esse seu resultado. Foi uma coisa assim tão incrível, porque eu sempre falo que eu sou o contrário da maioria das pessoas. Tudo para mim fazia efeito reverso. Se eu tomo algo para dormir, eu fico acordada. E era assim que era a minha vida. E quando eu comecei a tomar nutrição, eu vi que em 2 dias, né, tomando 2 vezes por dia, que foi como a Lúcia me orientou, eu já estava dormindo bem, inclusive menos estressada e numa energia fora do normal. Porque eu comecei a dar uma faxina na casa. E aí começa, né? Como diz, as pessoas que vê a gente sair de um coma, já imagina logo assim, não, ela está se despedindo, né? Tudo isso aí já é né? Uma despedida, porque foi uma coisa, vamos com Deus, ao revés de tudo que eu já tinha passado. Eu mesmo já sentia que algo era diferente. Então, aquilo que eu buscava, eu encontrei em algo que em tão poucas horas, né? Porque 2 dias é 74 horas comparado a 15 anos da vida, tomando medicamento e sendo desenganada. Então, só entendendo melhor, a primeira coisa que você percebeu foi a disposição, a energia, a vontade de arrumar a casa, começou a fazer faxina em casa. E assim, nos primeiros meses você conseguiu eliminar peso? No meu primeiro mês, com a nutrição da Herbalife, não excluindo nada de comer, né? Porque eu já não comia muita coisa, né? Mas eu fiz aí um processo, uma reeducação mesmo, que eu já estava estudando alimento também na época, que eu comecei em 2001, mas a gente não coloca em prática, né, Lúcia? Infelizmente. Então, assim, eu no primeiro mês, com esse kit que eu falo, o kit básico da vida, eu eliminei 6 quilos. Aquilo já fez a total diferença na minha vida, porque eu já podia mexer com as minhas coisas, já arrumava a casa, eu já agilizava coisas que no normal eu não conseguia, né? E assim, na época, eu tinha essa artéria que era obstruída, que precisava de uma cirurgia e eu não podia. Então, assim, eu comecei a fazer as coisas a partir de 2 semanas, né? E eu já via que essa dor que eu tinha, que vinha aquela tosse, aquela vontade de apagar, eu já não tinha mais. Então, começou a melhorar, né? Com 6 quilos no primeiro mês. Aí,
para minha surpresa, né, fui convidada, que hoje eu sou eternamente grata a você, né, porque você me convidou para ir no STS. Eu tinha eliminado 30 quilos. Quantos? O que me fez? Quantos quilos? Quando você foi o seu primeiro STS? No primeiro STS que eu fui, que você me convidou, eu tinha eliminado 30 quilos em 5 meses. Parabéns. E aí eu lembro que eu estava lá no evento e você, né, chegou a hora lá dos resultados e você queria que eu fosse lá na frente, eu não queria ir. E uma palavra que me fez subir naquele STS, você falou assim, você não acha que você está sendo muito egoísta? Que eu nunca me esqueço dessa palavra. Você está sendo muito egoísta de não compartilhar o seu resultado, que é maravilhoso. Quantas Maria da Mata tem por aí, que às vezes, até aqui no próprio evento, que com o seu resultado vai mudar a vida dela. E eu hoje te agradeço de coração, porque se não fosse essa palavra egoísta, eu não tinha ido lá. Né? E não teria o resultado que eu tenho hoje. Né? Eu não porque você passou a cuidar de outras pessoas, não foi isso? Foi nesse STS que eu descobri que eu tinha a oportunidade de ajuntar, né, o que eu já vinha buscando há alguns anos, o útil ao agradável, que era cuidar de pessoas, como eu gostaria de cuidar. Porque eu já estava na área, mas não sabia como fazer. Né? E aí, como teve a história da Gerlânia, teve a minha. Quando eu tinha eliminado os 30 quilos, meu pai apareceu com um CA, que você lembra, né, da história, como para mim foi difícil, mas eu te perturbava a todo momento, né, para saber o que a gente fazia, o que podia, o que não podia. E aí começou a minha trajetória também no negócio. Porque eu vi que eu tinha perspectiva, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas. Que não era só aquela Maria que estava sendo, né, egoísta, como você falou, de não querer passar o resultado à frente. Mas eu entendi que seria egoísmo não querer ajudar outras pessoas, omitindo só para mim. Né? E hoje eu já não tenho mais só 47 quilos eliminados, mas sim 64. Depois 64 quilos a menos na sua vida. 64 quilos. Mais 16 depois de agosto para cá com Gerlânia, que é outra que eu tenho que agradecer muito de coração, por não me deixar desistir. Você e ela. Gente, eu fico emocionada a cada história que eu escuto. Parece assim que você está voltando um filme na sua vida. Eu nem lembro que eu falei isso para você, como algumas coisas que a Gerlânia também revelou aqui para mim quando a gente estava conversando, que eu não lembrava que tinha falado. Mas o que acontece é que a gente assume uma missão, né? E essa missão foi deixada para a gente com uma responsabilidade muito grande, quando o presidente fundador dessa empresa falou que nós iríamos mudar a vida das pessoas através desse produto que ele até hoje não existe igual, um produto de nutrição que nutre as nossas células. Nós não vendemos remédio para emagrecer, nós não vendemos nenhuma pílula mágica, a gente nutre as células de uma forma prática que qualquer um pode utilizar esse produto sem nenhuma complicação, porque já vem pronto. Eu estava falando essa semana na live com alguém falou assim, só precisa ter água. Ah, foi a Ilha. Uma hora a Ilha veio aqui também conversar com a gente, com certeza. E a Ilha, foi a Ilha? Não, desculpe, Eusineide, que a gente teve um encontro de mulheres essa semana, foram tantas mulheres maravilhosas contando seus resultados. Foi Eusineide. Eusineide falou assim, eu trabalho no hospital, eu trabalho muito, a única coisa que eu preciso é ter água, porque o pó nutricional já está comigo, e eu diluo esse pó nutricional e aí pronto, eu vou nutrindo as minhas células. Então talvez você que esteja escutando essa live, ou aqui ao vivo, ou venha escutar a live depois que vai ficar gravada, e fale assim, esse pessoal é louco, tá falando que ela no segundo dia já teve energia para arrumar a casa. Gente, eu tenho 26 anos que eu escuto essas histórias, e são muitas histórias de mulheres, de pessoas, de homens, e pessoas que falam assim para mim,
Eu quero esse produto porque me dá mais energia. Mas não é energético, tá, gente? Essas coisas loucas que a gente compra aí para dar energia. Dá disposição, porque tudo que a nossa célula precisa estar bem nutrida. O nosso corpo é perfeito. A gente recebeu de Deus um corpo perfeito para funcionar. Mas eu sempre falo, quem está sempre comigo já deve estar cansada de escutar. A gente suja demais o nosso corpo com uma nutrição desequilibrada. A gente deixa muita sujeira no nosso corpo, às vezes até pensando que está fazendo bem para as nossas células, mas o corpo reconhece quando chega a nutrição que limpa e nutre. E essa limpeza que a gente faz, quem reage ao nosso corpo? Então, por que algumas pessoas que estão com a gente eliminam peso, Lúcia? Porque quando o corpo está bem nutrido, com baixa caloria, ele desincha, tá? E você fica mais inteligente para fazer as suas escolhas inteligentes. O que faz você perder peso é que essa nutrição te dá um suporte nutricional que você leva a pensar que as outras nutrições que você vai fazer no decorrer do dia, é bom que você pense antes nas suas escolhas. E aí vem junto com essa nutrição um coach, um mentor, alguém que já passou pelo processo que você está passando e vai ensinando você a ser mais seletiva. Então, hoje a Maria Mata é uma coach maravilhosa, que cuida de muita gente. Ela colocou aqui que ela foi para um evento logo que ela já tinha perdido os 30 quilos. Lá ela descobriu que ela não podia ser egoísta, que ela deveria também compartilhar esses benefícios que ela estava recebendo. E hoje, quantas pessoas a Maria Mata já está cuidando, quantas histórias a Maria Mata também está catalogando. Mas ela vai vir uma outra oportunidade para ela contar as histórias também dos clientes dela, mas eu já quero saber dela. Quantos remédios você tomava quando você estava com cento e tanto de peso? E hoje que você ganhou 60 e tanto de peso, né? Quase a metade, né? É como se ela tivesse a duas metade, praticamente, né? Com Maria Mata, do jeito que tem que ser, magra e feliz. O que mudou a nível de saúde na sua vida? É isso que eu quero que você me responde. Lúcia, eu creio que se eu for, eu costumo dizer assim aqui, hoje, se eu fosse coisa que eu pudesse voltar ao passado, eu consertaria, sabe? Para não chegar onde eu tinha chegado. Porque uma parte de bom conhecimento a respeito de saúde, de alimentação, eu tinha, porque eu estudava alimentos na época. Mas a gente não coloca em prática. E quando a gente trabalha na área pública, que na época eu trabalhava dentro do hospital, eu era conselheira do Hospital da Planaltina, e era conselheira do Conselho Tutelar, você não costuma fazer. E mesmo porque você está tão assim, eu digo que eu vivia tão focada em ajudar 100% como eu gostaria que me ajudasse, que eu esquecia de mim. A gente nem água tomava, às vezes que não tinha tempo. Então, assim, eu tomava remédio para pressão, para o coração, para depressão, para dormir, para tudo que você imaginar. Já estava tomando para o estômago omeprazol. Para pressão eu tomava 2 e não adiantava. A S eu recebi, na receita era caixa, 100, sabe? Então, assim, eu costumo brincar muito aqui com a questão dos medicamentos que eu tomava na época, que às vezes as pessoas veem hoje eu tomando os ômega, né, de 3 ômega, 3 multivitaminas. Ômega 3 não é remédio, é uma suplementação. Então, o que você ficou hoje tomando a nível de remédio para pressão, para colesterol, para dormir? Quantos remédios hoje você usa? Lúcia, quando eu tinha eliminado já os 30 quilos, que eu fui naquele STS, eu já tinha eliminado bastante da medicação, eu estava tomando só o simvastatina, 2 da pressão, o hidroclorotiazida, e tomava um para dormir, que não me fazia dormir. Então, dos 18 que eu tomava antes, quando que eu fui no STS, que eu eliminei os 30 quilos, eu já estava tomando só 6. Dos 18, você só estava com 6. Com 6. Então, assim, isso com 5 meses, né? De nutrição, de correção da alimentação, na mudança de hábito, né? E aí, quando eu já tinha eliminado aí os 47 quilos,
eu voltei no cardiologista que um dia falou que eu era um enigma para ele. Que de 28 anos de carreira que ele tinha, tudo que ele sabia, até do livro, ele já tinha prescrito. Ele não sabia mais o que fazer comigo. E aí eu voltei lá para fazer um teste de esforço, que eu nunca tinha passado. E aí, quando eu cheguei lá, ele deu uma olhada assim, né? E não estava entendendo, porque não era a mesma pessoa, né? Ele me viu com 128 quilos, estava me vendo com 47 quilos a menos. E isso em 1 ano e 6 meses. Então, para ele, realmente não era eu, né? E aí, ele olhou bem para mim e falou assim, bom, eu lembro do nome, mas não estou lembrando da pessoa. Eu peguei, olhei bem para ele, falei assim, olha, realmente o senhor não vai lembrar. Mas talvez o senhor lembre de uma palavra que o senhor me disse na última consulta, que eu era a mulher enigma para o senhor. Que tudo que o senhor sabia em 28 anos de carreira, o senhor já tinha me passado. E o senhor não sabia mais o que fazer comigo. Essa foi a última palavra que o senhor me disse aqui nesse consultório. Aí ele olhou assim com a cara de espanto, né? E falou assim, Maria mata, eu não acredito. Fez uma redução de estômago. Eu falei, não, infelizmente, né? Depois de sair de um segundo AVC, eu entrei num processo de reeducação alimentar, da qual os produtos é nutrição para corrigir o que estava errado, nesses 15 anos de medicamento que eu tomei, né? Que me levou a tantos outros. E hoje eu estou aqui porque eu quero fazer um check-up geral e eu quero fazer justamente aquele teste de esforço que eu nunca passei. E aí ele falou, olha, realmente, se eu tivesse na rua eu não conheceria você, mas eu vou fazer um elétrico agora, porque eu preciso saber como está o seu coração. Olhou a minha pressão, e para ele já foi um dos espantos maiores da vida dele, porque ele nunca tinha visto minha pressão 11%. Em 1 ano e 6 meses, de uma pressão que era 17, 18, 22, minha pressão foi a 22/19 no último AVC. E aí, assim, ele falou, olha, não tem explicação. Para mim, não tem explicação. Mas, vamos fazer um eletro ali que eu preciso saber como que está o seu coração. Eu acredito que está ótimo, porque ele não me dá sinal nenhum de ruindade. E eu estou maravilhosamente bem. E eu quero, inclusive, fazer aquele teste de esforço que eu nunca passei. E aí ele fez lá o elétrico e tudo estava 100% nas ordens, como diz o ditado. E ele me encaminhou para a Life Center para fazer o dito, né, do teste de esforço. E para surpresa maior dos cardiologistas de lá, que eu cheguei, né, me pediram para ir com a roupa de fazer justamente como se fosse para uma academia, né? E eu cheguei lá, tinha 6 médicos cardiologistas esperando. Né? Pelo histórico que eu tinha lá, né, não ia passar, né? E aí eu fiz um teste de esforço com excelência. Me botaram até para correr. E no final eu sei que a minha pressão foi para 16/8, mesmo no finalzinho de todo o esforço da esteira. E os médicos olharam para mim e falaram assim, olha, eu não sei o que você fez, mas pelo que a gente tem aqui na tela do sistema e o que você está fazendo aqui hoje, não é a mesma pessoa. Eu falei, realmente não é, porque eu tirei uma outra Maria de cima dessa daqui. Eu pesava 128 quilos. O senhor tem noção do que é isso? Ele falou, realmente. Eu não sei o que você fez, mas seja lá o que for que você fez, deu certo, pois continue, que eu nunca vi uma pessoa com histórico tão ruim passar com excelência nesse exame. Perfeito. Então, hoje você toma dos 2 remédios de pressão, você toma um? Lúcia, quando eu fiz o teste de esforço, que eu voltei lá no cardiologista, ele só fez uma ressalva. Aumenta o seu ômega 3. Aumente o ômega 3. Não vou te passar mais nada. Você está ótima, está melhor do que eu. Então, assim, de 18 remédio que eu tomei, né, em 15 anos da minha vida, hoje eu falo que eu estou no lucro, porque eu não tenho 15 anos de Herbalife, eu tenho 15 anos de menos medicamento na minha vida.
Que maravilha, né? Né? Hoje eu Então, não tomo mais nem. perfeito, Maria, porque quando eu escuto essa sua história, né, que eu fazia tempo que eu não escutava, nem sabia que você agora estava sem nenhuma medicação, você só está com a suplementação, né? Só com a suplementação. E a ressalva Então, foi ele que fez, né? O melhor de tudo, que a ressalva foi ele quem fez. Eu só vou pedir para você aumentar o seu ômega 3, que eu tinha levado a tableteira, né? E aí ele viu, ele falou, só aumenta o seu ômega 3. perfeito. Hoje eu não estou movida a chá. Olha, gente, eu acredito que a gente escutar histórias como a da Maria, alguém que está determinada, tá? Aqui ninguém está falando de milagre, ninguém está falando que quem vai usar Herbalife vai parar de tomar remédio. O que a gente está falando é que não tenha medo de usar suplementação. Ômega 3 é uma suplementação, nós temos o cálcio, que é uma suplementação bacana. Tudo que eu uso está registrado na Anvisa como alimento, tá? Tudo que eu uso, que a Maria usa, eu uso há 26 anos, e eu cheguei nos meus 61 anos sem necessidade de tomar nenhum remédio. Todos os anos eu faço meu check-up. Então, o que nós precisamos é acreditar que o nosso corpo está pronto para funcionar bem. Talvez o que a gente precise mais investir seja na nossa mentalidade. Porque quando a nossa cabeça não está bem, a gente começa a escutar um monte de histórias e às vezes a gente está com esse alimento maravilhoso na nossa frente, na nossa casa, e a gente prefere não tomar porque fica achando mil coisas, que Herbalife é remédio, que Herbalife ataca o fígado, que Herbalife faz mal, porque falta informação. Nós temos um dos melhores nutricionistas, nutrólogos, tanto a nutricionista como o nutrólogo que faz parte da nossa empresa. Você pode ligar na Herbalife e tirar todas as dúvidas que você tem. Você pode falar com um de nós, com a Maria, com a Gerlânia, com a Lúcia. Teve um consultor Herbalife que foi treinado com esses nutrólogos, com esse nutricionista, e acima de tudo usa o produto, nós não daríamos essa suplementação, esse produto para os nossos filhos, para os nossos avós, para os nossos pais, para as pessoas que a gente ama, se a gente não tivesse absoluta certeza que nós estamos dando uma nutrição completa, tá? Então, a Maria só perdeu 64 quilos porque ela também foi disciplinada. Então, se eu agora perguntar para a Maria, você falou que você nem, quando você trabalhava muito, cuidava de outras pessoas, você nem lembrava que existia água para ser consumida, né? Com certeza a água você usava para tomar banho, porque tomar banho na nossa cultura, principalmente brasileiro não fica sem banho. Mas tem uma mania de ficar sem água. E fica, às vezes, tomando suco, refrigerante, água gasificada, achando que é a água que o nosso corpo precisa. Ele precisa de líquido, de água, e muitas vezes a gente coloca o suplemento nessa água, que são os nossos chazinhos, que são antioxidantes, que também são ótimos, mas independente disso, o nosso corpo precisa de água. Então, para a gente fechar essa primeira parte da conversa com a Maria, porque ela vai voltar em outro momento, porque tem muitas histórias para ela compartilhar com a gente, fala para a gente só como que você... Quantos litros de água você consome? Como é que é seu consumo de água diária? Lúcia, quando eu trabalhava, né, que a gente estava falando aqui, a gente às vezes até tem vontade, tem sede, mas a correria de um PS, de um hospital, a coisa é tão louca que você às vezes não tem como tomar, você deixa. Aí no lanche, para falar assim, não, eu tomei um tiquinho de líquido. Aí juntava a turma ali toda, ia lá, comprava aquele pãozinho de queijo, aquela coca, e comia ali correndo e já tinha que sair. Na maioria das vezes saía mastigando, porque dava tempo, né? Não dava tempo nem mastigar direito. Então hoje eu falo assim, o meu tempo hoje é preciosíssimo. O meu café da manhã é essencial. O chá e água, sabe? Eu comecei no início, eu não tomava a quantidade de água que eu passei a tomar depois das maratonas, lógico. Mas desde que eu comecei a tomar nutrição, eu nunca tomei menos de 3 litros e meio, 4 de água por dia. Hoje eu tomo 5, 6, 7 litros de água, fora 2, 3 de chá. Então, às vezes eu brinco que eu não posto todas as águas que eu tomo, né, no grupo, porque às vezes a pessoa fala assim, caramba, não tem condições, ela não vai pôr esse tanto de água onde, né? Mas água hoje, para mim, é fundamental.
principalmente na perda de peso, porque ela, para mim e para todos que precisam eliminar, né? Ela tem um papel fundamental, porque a nutrição, sem bastante água, por ela ser molecular e celular, e ela precisa trabalhar direitinho, ela precisa dessa água para limpar. Uhum. Se não tiver a quantidade de água, ela não faz o resultado que precisa. Às vezes a pessoa quer tomar os chás e ela não quer beber 300, 400 ml de água. Aí eu falo, olha, para você ter o resultado que você precisa, se você quer ficar boa e bonita, delícia pura, que nem eu, você vai ter que aumentar água, no mínimo 3 litros de água por dia. Eu já sou sincera. Perfeito. Porque se não tomar água da forma que precisa, não vai ter o resultado. E a gente sabe que funciona, né? Todos os produtos, por ser nutrição, ele faz a ação dele, mas se a gente não fizer a nossa parte, ele não vai funcionar. Exatamente. Como tem que funcionar. Exatamente. Então, a água, né? A água, para mim, hoje, mínimo, é 5 litros de água por dia, fora o chá. Porque eu tomo 2, 3 litros de chá por dia depois das maratonas. Perfeito. Gente, não se assustem, porque a gente já entrou no ritmo, então o nosso corpo já está acostumado com bastante água, tá? Mas nós temos um programa que se chama Maratona de 10 Dias. Se você quer experimentar essa maravilhosa forma de viver, entrar para o time dos magros e felizes, eu brinco que são magras e felizes. Então, se inscreve numa maratona, passa 10 dias numa maratona mesmo, porque é a maratona que vai mudar conceito, que começa com atividade mental, com o seu porquê, o seu motivo, trabalhando essa parte da sua espiritualidade também, porque você precisa acreditar, ter fé e confiar, né, que vale a pena fazer essa mudança. Então, nós ensinamos a você a hidratar o seu corpo, a ter uma nutrição equilibrada, a usar corretamente a suplementação. A gente ensina também um pouco a importância da atividade física e motiva e dá algumas dicas de exercício para você começar a fazer na sua própria casa. E nessa maratona, você vai fazer parte de uma comunidade, de um grupo, porque eu sempre falo, sozinho você pode até ir, mas acompanhado você vai mais longe, acompanhado você consegue fazer essa mudança e ter um emagrecimento definitivo. Então, os resultados precisam ser duradouros. Você só precisa entrar no Instagram da Maria Mata, no Instagram da Gerlânia, procura quem é uma das coaches que está aqui nesse grupo, que está aqui nessa live, e fica com a gente. Vem para esse time, que eu tenho certeza que vale a pena, tá? Então, olha, eu tenho muito mais coisa para compartilhar da história da Maria, porque são muitos anos, muitas pessoas que ela cuidou, mas nós vamos hoje encerrar essa live por aqui, com muita gratidão mesmo por a Maria ter aceitado compartilhar sua vida com a gente. E amanhã, domingo, às 10 da manhã, nós temos mais uma coach diretamente de Portugal, que vai voltar para falar um pouco com a gente sobre o seu autocuidado no processo de emagrecimento, tá? Que é falar um pouco mais, que é isso que a gente faz na nossa prática. O que a Gerlânia falou no sábado passado. Quando ela me encontrou, que ela queria cuidar da mãe dela, eu falei, vamos cuidar primeiro de você. Então, esse autocuidado é importantíssimo, porque a gente passa a cuidar da outra pessoa com a autoridade de que a gente já cuidou da gente. Tá certo? Aceite que alguém cuide de você primeiro. E se você aceitar e tiver seu autocuidado, nós vamos conseguir levar essa mensagem de que é possível você ser magro, feliz, livre de remédio, porque o seu corpo está pronto para estar perfeito, o seu corpo está pronto para recuperar isso que a gente muitas vezes maltrata e às vezes nem tem consciência que está maltratando, e aí ele fica doente de tanto maltrato que a gente faz, né? Então, gente, muito obrigada, Maria. E até o nosso próximo. Se prepara que qualquer momento desse, eu quero você novamente com a gente, tá? A gente costuma falar que quando você decide, né, aqui, o coração, as pernas acham o caminho. Para quem ainda não começou, começa, porque o preço com a nossa nutrição para viver com estilo de vida, saúde, usando
né? Não um manequim que a gente quer, que a gente gosta de passar na loja e comprar, mas sim poder andar, falar, sabe? Usufruir das coisas boas da vida, sem o triste dizer, você não pode. Eu costumo brincar aqui que o preço que a gente paga na Herbalife é um preço justo para viver com saúde, com estilo de vida, com qualidade de vida, com bem-estar e, principalmente, feliz por ajudar outras pessoas a não chegar onde a gente às vezes chega do fundo do poço. Minha gratidão eterna a todos vocês. Um beijo, beijos. E até amanhã, né? Valeu, Até Maria. amanhã, Obrigada Lúcia. mesmo. Obrigado. Cheiro a todos. Muito obrigada, Lúcia. Tchau, gente. Tchau.